A Ilha Terceira foi palco da quarta prova pontual para a edição de 2022 do Campeonato dos Açores de Rallys, à qual coube igualmente as honras de abertura da fase de asfalto do referido campeonato. O 22º Alemar Rally TAC contava com 41 equipas inscritas, predispostas a percorrer as 10 provas especiais de classificação. Com o Rally a começar por única passagem por duas provas especiais, Viveiros e Semana Cultural dos Biscoitos, foram Ruben Rodrigues e Estevão Rodrigues em Citroën C3 Rally 2, inscritos pela Auto Soriana Racing, a liderar a classificação geral, vencendo ambas as classificativas. Imediatamente atrás destes, concluíam as duas provas especiais e por isso ocupavam o segundo posto da classificação geral Luís Miguel Rego e Jorge Henriques, em Skoda Fábia Rally 2 Evo do time Alemar, que distavam dos líderes 9 segundos e 7 décimos. Pedro e João Câmara concluíam o primeiro dia de prova no terceiro posto da classificação, a 30 segundos dos líderes, com a dupla a apresentar as naturais cautelas com o Citroën C3 Rally 2 da Play Racing neste novo tipo de piso. Filipe Pires e Vasco Mendonça foram os quartos melhores no final de sexta-feira, com a dupla madeirense do Mitsubishi Lancer Evolution 10 a chegar a ser a terceira mais rápida na primeira especial. Fechavam um dia com 35 segundos e 3 décimos de desvantagem para os irmãos Rodrigues. Bruno Amaral e Sancho Herói, inscritos pelo time Alemar e ao volante do Ford Fiesta R5, eram os quintos classificados no final do primeiro dia, distando 56 segundos e meio dos líderes, nesta também que foi a sua primeira participação com este carro em provas em pista de asfalto. Os locais Ricardo Silva e Rui Valadão, em Citroën Saxo Cup, eram os 6 melhores classificados no final do primeiro dia e líderes das duas rodas motrizes, muito fruto do quinto melhor tempo em Semana Cultural dos Biscoitos. Logo atrás de si e a apenas 4 segundos, encontravam-se os segundos melhores nas duas rodas motrizes. Luís Pimentel e Nuno Moura voltavam à estrada aos comandos do Porsche 911 GT3 Cup e ocupavam a 7ª posição da classificação geral. Bruno Tavares e André Seabra, em Citroën C2 R2 Max, concluíam o dia a 6 segundos e 9 décimos de Pimentel Moura, ocupando o 8º posto da geral e terceiro das duas rodas motrizes, respectivamente, a 6,9 segundos do lugar anterior da classificação. Décio Gonçalves e Manuel Barcelos, em Citroën Saxo Cup, era quem se seguia na classificação geral do Alemar Rally TAC, ocupando no final de sexta-feira o 9º posto da geral. O top 10 da classificação geral do primeiro dia do Alemar Rally TAC ficava completo com a prestação de Carlos Andrade e Paulo Leonardo em Renault Clio RS, que no cômputo da primeira secção somavam mais 17 segundos e 2 décimos que os líderes das duas rodas motrizes. Classificavam-se neste primeiro dia ainda mais 29 equipas. Esta é a classificação top 3 à geral e nas duas rodas motrizes, referente ao Campeonato dos Açores de Rallys.
Para o segundo dia de prova, o terceiro Automóvel Clube apresentava 8 provas especiais de classificação a serem cumpridas por pilotos e máquinas divididas por 4 secções. Numa segunda etapa que começou com piso úmido e algum nevoeiro, que depois deu lugar a sol e tempo quente, a disputa pela subida ao lugar mais alto do pódio centrou-se entre Ruben Rodrigues e Luís Miguel Rego, sorrindo a vitória para Luís Rego e Jorge Henriques, que venceram 4 das 8 provas especiais, onde se incluiu a última passagem por Viveiros Santa Bárbara, que foi o palco da Balance Day. O piloto considerava no final como cumprido os objetivos. Estamos claramente satisfeitos, conseguimos atingir o objetivo do time Alemar, que era levar daqui o máximo de pontos possíveis para o campeonato. Não foi um rally fácil de tudo, nós ontem não conseguimos acertar na escolha de pneus e tivemos essa dificuldade e fomos penalizados no troço dos pescoços, estava tudo completamente seco. No primeiro conseguimos minimizar porque metade do troço estava molhado, mas quando chegou ao seco, infelizmente a diferença fez-se sentir, era impossível. Hoje não baixamos os braços, encaramos o dia como se começasse do zero, fomos à luta, é a nossa forma de estar nas corridas, foi o que fizemos. Sabíamos que a diferença não era fácil a recuperar dado o ritmo que nós estamos a impor todos no campeonato. Andamos com margens muito pequeninas, mas havia que fazer o nosso trabalho e o nosso trabalho era fazer pressão sobre os nossos adversários, aquilo que era a única coisa que poderíamos fazer, foi isso que fizemos. Acabou por de certa forma, digamos assim, resultar. Quero mandar um abraço ao Ruben e ao Estevam porque sei bem o que é ficar na última curva do troço. Fiquei aqui na terceira o ano passado, portanto eu sei o que é que estão a sentir, mas certamente vão voltar mais forte já na próxima prova. Não queria terminar sem agradecer à minha equipa e dedicar esta vitória a um grande amigo que infelizmente já não está cá entre nós, que é o Pedro Paixão. A equipa Rego Henriques ainda viu a classificação do rally suspensa por 1 hora, já mesmo com a cerimónia de pódio a decorrer, por alegada anomalia no peso da sua viatura. Ouvidos os pilotos e equipa pelo Colégio de Comissários Desportivos, foi validada a classificação resultante do cômputo das provas especiais, sendo atribuída a vitória aos chefes de fila do time Alemar, que passaram a liderar as contas do campeonato. Em sentido contrário estavam Ruben Rodrigues e Estevam Rodrigues. Depois de dominarem todo o rally, mantendo sempre a liderança da prova, o inesperado aconteceu quando, no final da penúltima especial que ainda venceram, fruto de uma distração, Ruben e Estevam Rodrigues dão um toque que danifica o Citroën C3 Rally 2 e os impedem de conquistar aquela que seria uma vitória certa. Explicou o que se passou. Muita tristeza, a nossa equipa não merecia, realmente nós fizemos um erro que eu assumo, tenho que pedir desculpas à equipa, eu fiz um erro na última curva da última tronco. Foi para nós já um motivo de muita tristeza, nós vinhamos a dominar o rally desde o princípio, nós dependíamos só de nós. Mas faz parte, nós que anda depressa se acontece, nós iniciamos a classificativa bem, íamos muito bem, focados e empenhados. A certa altura do troço nós saímos em frente, não batemos, voltamos por marcha atrás, o carro vai abaixo, fomos outra vez como uns loucos até o final, esse que é, e voltamos a bater e ganhamos o troço. O que conta é chegar ao fim, não é ganhar classificativas. Nós ganhamos bastantes e mostramos aqui a nossa velocidade, mas já estamos preparados e empenhados já na próxima prova, focados, porque nós só dependemos de nós e vamos novamente para o Rally de Santa Maria para ganhá-lo, e desde a primeira pack vamos dar o nosso máximo que fizemos aqui
Esperamos que realmente a sorte nos acompanhe mais um bocadinho e eu não voltarei, espero eu não fazer o erro que cometi. Pedro e João Câmara, da Play Racing, alheios a azares ou incidentes, concluíram o rally no segundo posto da classificação geral, somando mais 1 minuto, 30 segundos e 1 décimo. Sendo certa que esta é praticamente uma estreia da dupla com o Citroën C3 Rally 2 em piso de asfalto, o piloto de Vila Franca do Campo fez um balanço muito positivo da participação, com olhos postos no restante do campeonato. Trabalhámos muito e aficadamente, nós sabíamos perfeitamente que é um rally difícil, provavelmente para mim, na minha opinião, o rally mais difícil do campeonato e exigente tecnicamente. Os troços têm vários tipos de gripe. São Pedro outra vez mostrou-se implacável com os rallies e a gente não fazia a mínima ideia que tipo de pneumáticos levaríamos de manhã. Acabamos de fazer uma escolha mais audaz porque os nossos parceiros, teoricamente, e adversários levaram uma escolha de pneus e nós levamos outra. Mas não correu muito bem, mas fomos adaptando. Foi um rally em crescendo, onde melhoramos troços 15 e 20 segundos da primeira para a segunda passagem. Portanto, logo aí se pode ver as nossas cautelas na primeira passagem e depois o nosso mais à vontade na segunda. E tiramos daqui aquilo que a gente queria, um bom resultado, um segundo lugar geral, que nos dá pontos importantíssimos para o campeonato. Já com atenções viradas para o troféu de ralis de asfalto dos Açores, os madeirenses Filipe Pires e Vasco Mendonça voaram baixinho com o Mitsubishi Lancer Evolution 10 nas estradas de asfalto da Ilha Terceira, conquistando um importante terceiro lugar final absoluto na prova e vitória no grupo RC2N, dos quais são campeões em título. Feliz com a sua prestação, o piloto da Ilha da Madeira fez um balanço desta presença no Alemar Rally Tag. Foi fantástico, a equipa de parabéns. Fizemos um esforço para entrar já fortes ontem. O campeonato de asfalto já começamos na Graciosa, que é a história lá, mas foi muito bom, principalmente o pódio aqui em meio dos R5. Foi um dia muito trabalhoso para segurar este lugar, principalmente depois de secar, que torna-se mais difícil para conseguir segurá-los, mas foi fantástico. Muitos parabéns. E para segurar este pisto também, porque obviamente os R5 têm outras características que este carro não tem. Este para já é mais pesado, é preciso pôr mais travão. Trava menos, não curva tanto, portanto foi realmente um desafio, mas a gente conseguiu superá-lo e a equipa está super contente. Demonstrando ter utilizado o Alemar Rally Tag para aprender a conduzir em pisos de asfalto o Ford Fiesta R5, Bruno Amaral e Sancho Herói, do time Alemar, concluíram a quarta prova do Campeonato de Instruções dos Rallys no quarto posto final, apenas que ainda a 2 décimas de entrar nos locais do pódio.
parte de assistência para o pódio, Amaral falou-nos da sua prestação. O rally correu bem, foi um rally de evolução, eu nunca tinha andado no asfalto, principalmente com o carro, e fui ganhando de mão ao carro e de resto foi tudo bem. Foi uma questão de adaptação, porque eu não tinha experiência nenhuma no asfalto e o São tenta-me corrigir em muitas situações, mas isso não é como meter um chip e fazer tudo. A pessoa tem que ir evoluindo e há muitos erros que eu cometo ainda, por isso que às vezes acontece isso que parece ser na terra, porque às vezes é um que eu me sinto confortável na segurança do carro, mas pronto. Eu acredito que agora em Santa Maria já me sinto um bocadinho mais à vontade, porque é uma questão de evolução no asfalto, porque eu não tinha experiência nenhuma, mas pronto, vamos ver como é que vai acontecer também. De regresso aos ralis, Luís Pimentel e Nuno Moura maravilharam o público terceirense com o inigualável Porsche 911 GT3 Cup e venceram a competição reservada aos veículos com duas rodas motrizes. O decano piloto micalense balanceou a sua prova e ainda falou dos projetos futuros. Quando o tempo está assim bom, é sempre fácil conduzir. Quando está a chover, é completamente impossível e muito difícil. Há troços aí que com chuva é impensável conduzir com Porsche com tanta potência, torna-se mais difícil. Bastava 50 cavalos e com chuva fazia o mesmo trabalho. Agora, da parte da tarde, o tempo depois fica bom, conseguimos vencer as duas rodas motrizes e cá logo a seguir os R5. Quero agradecer à equipa o bom trabalho que tiveram de pôr o carro a 100% e agora com essa motivação vezes para a próxima prova conseguimos continuar a ter o carro assim, em boas condições como está. Estamos a trabalhar para ir ao Rally da Madeira. Essa semana é que vamos ter a confirmação, até porque o barco sai essa semana para a Madeira, temos que decidir com os patrocinadores, mas era um rally que eu gostava de fazer, porque já não faço há 3 anos e vamos trabalhar para ir lá e representar os Açores da melhor maneira possível. Bruno Tavares e André Seabra concluíram o rally no 6º posto da classificação geral e foram os segundos melhores entre os condutores do campeonato de duas rodas motrizes. Passando agora também a contar com a oposição de mais pilotos inscritos no referido campeonato, Tavares resumiu a sua prova e fez a previsão do que poderá ser o resto da época. Difícil, sentimos alguns problemas no carro durante o dia de hoje, mas fomos conseguindo resistir ao carro, às difíceis e exigentes classificativas da ilha terceira, mas conseguimos, o objetivo principal foi conseguido, que era mesmo levar os pontos máximos. Ontem tivemos uma pequena saída de estrada onde demos um toque na prova de teste da manhã e isso tirou-nos alguma concentração, demos algum medo dos troços que estavam sujos. Levantámos um bocado o pé, fomos gerindo, desde a manhã tínhamos que atacar, porque sabíamos que se não atacássemos os nossos adversários iam embora e depois era difícil de apanhá-los. Entramos hoje da manhã muito fortes, tivemos um problema da manhã que tivemos que levantar o pé, mas da tarde entramos novamente fortes e conseguimos o objetivo final. No 7º posto da classificação geral ficou a dupla Ricardo Silva-Rui Valadão, que com o saxo já desfigurado ao meio da tarde, ainda assim assinou uma excelente prestação neste Alemar Rally TAC, a primeira prova em pisos de asfalto da temporada, depois da dupla ter sido das poucas provenientes da Ilha Terceira a cumprir na íntegra a fase de terra do campeonato.
Décio Gonçalves e Manuel Barcelos, em Citroën Saxo Cup, mantiveram o registro do dia anterior e afirmaram-se também na luta pelo lugar mais baixo das duas rodas motrizes em prova, porquanto concluíram a mesma a uns escassos 6 segundos e um décimo do anterior lugar na classificação, que lhes daria direito a subir ao pódio caso conseguissem mitigar a diferença. Ao volante de um mais recente Peugeot 208 VTI, o também recentemente inscrito no campeonato, Emanuel Garcia, fez-se acompanhar de Nelson Diniz e concluíram o rally no 9º posto da classificação geral, amealhando a pontuação correspondente ao 4º melhor lugar para o referido campeonato. Rui Torres e Marco Martins fecharam o top 10 da classificação deste Alemar Rally TAC, concluindo a prova também no 5º posto entre os concorrentes às duas rodas motrizes e mantendo a liderança da tabela classificativa do campeonato. O decano piloto que tripula o Foscor RS MK2 azul fez um segundo dia de prova digno de se tirar o chapéu, começando o dia no 23º posto e terminando em 10º. Visto que está o top 10 da classificação geral do 22º Alemar Rally TAC, há lugar ainda a destacar, por estarem inscritos no Campeonato dos Açores de Rallys edição de 2022, o 15º posto final alcançado pelos feialenses Filipe Marques e Edgar Silva, em Citroën Saxo, que se estreavam também no asfalto da Ilha Terceira. Os graciosenses Jorge Ramos e Ricardo Martins levaram o seu pequeno Peugeot 106 ao 20º posto da classificação geral. Da Ilha do Pico, Mário e sua filha Camila Jorge voltaram a cumprir com o pequeno Hyundai Getz 1.5 mais uma prova do Campeonato dos Açores de Rallys, concluindo este no 21º posto da classificação. Do lote de pilotos inscritos no Campeonato dos Açores de Rallys, há ainda lugar a destacar a prestação de Hélder Pimentel e Filipe Tavares, em Toyota Yaris 1.3, que concluíram o Alemar Rally TAC no 25º posto absoluto. Terminaram este rally 26 das originais 41 equipas inscritas. Também inscritos no campeonato não conseguiram concluir este rally Francisco Costa e Luís Faria, Peugeot 206 RC por avaria, Carlos Andrade e Paulo Leonardo em Renault Clio RS também por avaria, Carla Costa e Elizabeth Jesus em Renault Clio também por avaria mecânica e Brian e Filipe Duarte em Renault Clio RS também por avaria. Esta é a classificação final do 22º Alemar Rally TAC, prova que se realizou na Ilha Terceira entre 8 e 10 de julho e que foi a 4ª etapa de 7 da edição de 2022 do Campeonato dos Açores de Rallys, que ruma agora à Ilha de Santa Maria para ver realizar o Rally Alemar Santa Maria.